Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Jornal da Rede Alesp, trazendo, claro, sempre muita informação, prestação de serviço, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado e informada justamente nesse momento de combate à pandemia do novo coronavírus. Eu sou Daniel Caniato, para você que não me conhece, e hoje ao meu lado a jornalista, apresentadora e repórter, minha amiga, Priscila Silvério, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Daniel. Hoje vamos ficar então até as 2h30 da tarde, informando todos que estão em casa do que acontece no Brasil, no mundo, na verdade, em relação a essa pandemia e trazer boas notícias também, né? Com certeza, muito boas notícias. Então, se você puder, fique aqui na Rede Alesp, não importa se você estiver em casa, no trabalho, se deslocando para algum lugar, se estiver no carro também, sintoniza a Rede Alesp no YouTube. Tenho certeza que você vai poder ficar bem informado e também vai conseguir absorver informações importantes para o seu dia a dia, tá certo? Então, no ar, Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Ótimo dia para você. Para começar, um giro de informações, porque nós vamos, inclusive, conferir os números do coronavírus no Brasil. São 46.679 mortes confirmadas por coronavírus e esse levantamento foi cravado até às 8 horas da manhã de hoje, de acordo com o levantamento que foi feito pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. Priscila. Olha, o balanço indicou que 1.209 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 960.309 novos casos, então, foram confirmados da doença. É isso aí. Então, a gente vai conferir agora a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país. No Acre, 77% dos leitos estão ocupados em todo o estado. Alagoas, 79%, Amapá, quase a totalidade, hein? 98,73% dos leitos de UTI estão ocupados no estado. Amazonas, 66%, Bahia, 71%, Ceará, 77,5%, Distrito Federal, 69,5% na rede privada. E, curiosamente, na rede pública tem um índice menor de ocupação nos leitos de UTI, 42,24% na rede pública. Espírito Santo, 85,14% em todo o estado. Goiás, 63,5% dos leitos ocupados na gestão estadual. Maranhão, 87,92% dos leitos ocupados, hein? Mato Grosso, índice bem satisfatório, 37,6% em todo o estado. Já o Mato Grosso do Sul, índice mais baixo ainda, 8,8%. Minas Gerais, 72% em todo o estado. Pará, 69% de ocupação. Paraíba, 68% de ocupação nos leitos de UTI em todo o estado. E continuando os números, no Paraná, 48% em todo o estado. Em Pernambuco, 75% em todo o estado. No Piauí, 60,5%. No Rio de Janeiro, 84% na rede pública e 71% na rede privada em todo o estado. Olha, no Rio Grande do Norte, 83% na rede pública e 63% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Sul, 72% em todo o estado. Em Rondônia, 77,9%. Em Santa Catarina, 62,2% do sistema público em todo o estado. Em São Paulo, esse número chega a 62,2% no estado paulista. Em Sergipe, 58,9% na rede pública e 96,3% na rede privada em todo o estado. No Tocantins, 60% dos leitos ocupados. Em Roraima, não divulga a lotação dos leitos de UTI no estado. Jornal da Rede Alesp.
Outra informação, olha só, São Paulo, o estado de São Paulo liberou o retorno para treinos dos clubes de futebol da primeira divisão já a partir do dia 1º de julho. O anúncio foi feito na coletiva de imprensa de ontem no Palácio dos Bandeirantes. O governador João Dória explicou que a decisão foi tomada em acordo com o Comitê da Saúde do Estado, a Federação Paulista de Futebol e também dirigentes dos principais clubes de futebol de São Paulo. As regras acordadas pelo Comitê de Saúde e dialogadas com a Federação Paulista de Futebol devem ser cobradas dos clubes, de todos os clubes que integram a Série A1, aonde estiverem, na capital, no litoral, no interior do estado de São Paulo e região metropolitana. Entre as medidas que deverão ser adotadas estão testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, a não presença de torcida, o uso obrigatório de máscaras por todos aqueles que da comissão técnica estiverem presentes, assim como medição de temperatura obrigatória de todos, atletas e não atletas, daqueles que autorizados estarão em campo. Estes protocolos referem-se apenas ao retorno aos treinamentos. A retomada das partidas será avaliada em fases posteriores e sempre em conjunto com a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol. E durante a coletiva foi explicado que a data da volta do Campeonato Paulista de Futebol ainda não está definida. Existem análises e para que isso aconteça, talvez já a partir de agosto. Outro assunto debatido durante a coletiva foram os recentes confrontos entre policiais e manifestantes em atos que geraram cenas de violência na zona sul da capital depois da morte de um adolescente. Guilherme Silva Guedes tinha 15 anos e foi encontrado morto no fim de semana em Diadema, ABC Paulista. A suspeita do envolvimento de 2 policiais militares no crime. E o governador João Dória falou da importância de apuração e punição dos responsáveis, mas ressaltou o trabalho da Polícia Militar do Estado. O governo do Estado de São Paulo não será complacente com nenhum tipo de violência policial, de nenhuma ordem, sob qualquer justificativa. São Paulo tem a melhor polícia do Brasil e já faz tempo que tem uma polícia bem treinada, seja militar, seja polícia civil, polícia científica, corpo de bombeiros. Não justifica que poucos comprometam a atuação de muitos. E o secretário de Segurança de São Paulo, General Campos, falou que os fatos já estão sendo investigados e ressaltou o trabalho positivo que a Polícia Militar vem desenvolvendo no Estado. Nesses primeiros meses do ano, nós já prendemos 35 mil criminosos. Com relação às ocorrências últimas, os inquéritos policiais estão instaurados, policiais foram afastados, alguns policiais já tiveram a sua prisão preventiva decretada e os inquéritos, alguns, serão brevemente concluídos. É o que nós queremos. Isso tudo feito em respeito, senhor governador, aos familiares das vítimas e principalmente e também tanto quanto aos familiares das vítimas. A atenção, como o senhor disse, a grande massa, a grande maioria dos policiais, dos bons policiais que nós temos no Estado de São Paulo, nessas que são a melhor polícia do Brasil. O secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Coronel Camilo, reforçou a transparência nas ações da Polícia de São Paulo. A transparência é total. Além disso, convidamos, até por determinação do governador, que todos os órgãos, inclusive da OAB, Defensoria, Ouvidoria, Ministério Público, que acompanhem do próprio Centro de Operações da Polícia as ações policiais aos manifestantes. E mais ainda, garantimos o direito de manifestação, inclusive manifestação contra a própria polícia. E o ouvidor da Polícia de São Paulo, Eliseu Soares, também participou da coletiva e falou sobre as investigações da morte do adolescente. Nós tivemos 2 ações importantes.
A primeira, logo após as manifestações, reunimos com a OAB, Comissão de Direitos Humanos, Justiça e Paz, na sede da ouvidoria, para dialogarmos sobre a atividade da polícia nas manifestações. Tivemos sucesso, a última manifestação foi excelente, com a participação nossa no Copom, acompanhando em tempo real o presidente da Ordem, o ouvidor da polícia e outros membros da Ordem dos Advogados. E a mesma coisa fizemos agora, sexta-feira próxima, iremos fazer uma reunião com o secretário de Segurança Pública e entidades de direitos humanos, entidades que tratam da temática da atividade policial, para exatamente dar um recado bem claro para a sociedade. Nós não podemos compactuar com desvio, não podemos compactuar com abuso, qualquer que seja. A legalidade tem que se prevalecer. O bom policial é o policial que respeita a lei, e respeitar a lei, respeitar o direito das pessoas. Ainda durante a coletiva de imprensa, o governador João Dória fez um agradecimento a soldados do Exército Brasileiro que estão trabalhando na montagem de 600 mil kits de higiene e limpeza que serão distribuídos para famílias carentes em todo o estado. João Dória também aproveitou para fazer um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que amplie os créditos a micro, pequenas e médias empresas. Aqui em São Paulo, já destinamos 650 milhões pelo Banco do Povo e pelo Banco Desenvolve São Paulo para esse segmento, com juros reduzidos e prazo de carência ampliado. Jornal da Rede Alesp. Legal, mais informação para você depois desse giro, esse resumo que nós fizemos da coletiva de imprensa realizada pelo governo do estado no dia de ontem. Seguimos com informações porque, apesar do consumo domiciliar de bebidas alcoólicas ter aumentado durante a pandemia de coronavírus, os fabricantes e importadoras de destilados, cervejas e vinhos estão amargando uma queda de 50% no faturamento, em média, durante o período de isolamento social, segundo a Associação Brasileira de Bebidas, que representa o setor. Priscila. A redução nas vendas de bebidas alcoólicas se dá porque a maior parte do consumo, 61%, acontece em eventos, bares, restaurantes e casas noturnas, que estão fechados por causa da pandemia. E os dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo mostram que cerca de 20% do setor já quebrou no estado. Já são quase 50 mil estabelecimentos, 100 mil pequenos empresários e mais de 300 mil funcionários que perderam o trabalho. Segundo Percival Maricato, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, a situação é dramática, pois os estabelecimentos estão sem faturar há mais de 80 dias e tem muitas despesas. Centenas já fecharam e outros ainda vão fechar nos próximos meses. Situação bem complicada que a gente tem observado por aí. Eu e a Priscila, claro, somos jornalistas, integramos um serviço essencial, então todos os dias nós estamos nas ruas trabalhando, desenvolvendo o nosso trabalho, e a gente observa, né, que muitos comerciantes e pequenos empresários têm dificuldades para manter os seus funcionários e alguns, infelizmente, nem conseguiram continuar com a sua atividade. Muitos fecharam as portas. No seu bairro, onde você mora, você já pôde observar pessoas com dificuldades, comerciantes e pequenos empresários que, infelizmente, vieram a fechar as portas? Ah, sim. Quando a gente passa, né, pelas principais avenidas, eu moro ali no Butantã, então a Avenida Francisco Morato, por exemplo, é uma avenida com um comércio muito ativo. E o comércio todo fechado, né? E a gente percebe realmente que a queda, né, do rendimento para esses comércios, principalmente os pequenos, é muito grande. O que eu percebo também é que as pessoas estão se reinventando. Então, muitas empresas, a gente falou até da questão das bebidas, a Adegas, por exemplo, tem feito um trabalho de entrega, delivery, uma oferta ali por WhatsApp, por redes sociais.
é o momento de se reinventar, né? E quem conseguir passar esse momento com criatividade vai conseguir sobreviver. Sem dúvida alguma. Eu também tenho observado que algumas pessoas, aquelas que tinham uma certa reserva, estão aproveitando esse período para fazer alguma reforma, uma melhoria no seu estabelecimento comercial, já pensando, claro, na retomada muito em breve das atividades. Então, desejamos, claro, sorte para todos, a gente vai passar por isso, mas vamos continuar mantendo as regras sanitárias indicadas e sugeridas pelas autoridades de saúde. A gente vai passar por essa e, sem dúvida alguma, todos nós iremos nos fortalecer diante desta pandemia. É ou não é, Priscila? É verdade. E daqui para frente nós vamos ter que ter vários cuidados, né? Inclusive no ambiente comercial. Então, daqui a pouco, né, algumas lojas já abriram, shoppings já abriram. Então, as pessoas precisam sim continuar usando a máscara, fazendo uso da máscara corretamente, né? Que é no rosto, tampando ali a parte do nariz e da boca, não aqui na garganta, nem na testa, nem pendurada. Usar corretamente, então, a máscara e álcool em gel. A gente sempre vai precisar, então, tê-lo na bolsa. Já algumas pessoas já tinham essa prática, né? Principalmente quem usa transporte público, de sempre passar ali um álcool em gel, higienizar a mão para evitar qualquer contaminação. Antes nós tínhamos outras doenças, nós tínhamos a gripe comum, por exemplo, que nessa época era bem complicada, né? Então, na verdade, a gente vai precisar mudar, né? Vamos mudar. É o que se chama do novo normal. Enfim, faz parte, é ou não é? Verdade, verdade. Enfim, olha só, chegou o momento de bate-papo, de entrevista, de informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos conversar com o advogado Gustavo Henrique Moscan da Silva. Ele vai falar sobre as ações de despejo em meio à pandemia do novo coronavírus. Priscila. Bom dia, doutor Gustavo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Doutor, o que a lei do regime jurídico durante a pandemia e o que cabe com relação à questão do desejo desse novo ordenamento jurídico? Bom, em relação ao ordenamento em relação à pandemia, em relação ao direito imobiliário, é que as ações, mesmo com a pandemia, as ações que envolvem despejo continuam normalmente. O que a gente sempre aconselha aos nossos clientes é tentar negociar, né, com os locatários, com os locadores, né, porque independente da pandemia, o contrato continua em vigor normalmente. Perfeito. Doutor, muito se fala em relação às medidas que podem ser adotadas pelo locatário que tem o seu imóvel como uma fonte de renda, ou talvez até a única fonte de renda, por conta dessa situação, acaba sendo extremamente prejudicado, porque ele acaba não recebendo desse locatário. O que é possível ser feito em uma situação como essa? Existe um regramento de exceção para essas pessoas que tem nesse valor, nessa mensalidade que ele recebe como a única fonte de renda? Ou sim ou não? Na verdade, não. O Senado tentou aprovar uma lei que exatamente proibia, né, de qualquer ação de despejo em relação por falta de pagamento por causa da pandemia. Mas, infelizmente, foi vetado essa lei. E automaticamente, independente se for a única renda da pessoa, o contrato continua em vigor, né? E o locador ele pode entrar em situação de despejo. O que a gente pode aconselhar aos locatários, seja aqueles que vivem, seja o imóvel para residência ou para comércio, é tentar, primeiramente, negociar com o locador a diminuição do valor da parcela, né? Tentar reduzir a parcela mensalmente, ou, se não conseguir uma forma amigável, entrar com uma ação judicial para tentar reduzir ou suspender o pagamento, que aí fica mais difícil essa situação. Mas infelizmente, não tem que ser muito ser feito. O que a gente sempre aconselha
tanto o locador quanto e o locatário entrar em comum acordo, porque ambos saem perdendo por causa da pandemia. Porque, querendo ou não, até o locador também é a renda dele, do imóvel, que ele consegue tirar essa renda alugando o seu imóvel. Contudo, a gente tem que ter o bom senso também que as pessoas não estão conseguindo cumprir com suas obrigações por força maior, que é o caso da pandemia. Então, a melhor questão, a melhor forma é ambas as partes entrarem em comum acordo. Doutor Gustavo, as mesmas regras seguem também para os imóveis comerciais, tanto a questão do despejo quanto a negociação, então, de pagamento de aluguel? Sim, independentemente se for um imóvel foi locado para residência ou para fins comerciais, a obrigação contratual continua a mesma. Logicamente, numa ação de despejo, aquelas multas, juros, não vai ter, porque a nossa legislação prevê que quando um caso de força maior, que é o caso da pandemia, o locatário não responde por juros, correção monetária, essas coisas, mas o aluguel, ele continua normalmente, continua intacto. O que pode ser feito por isso que a gente sempre fala, a melhor forma é entrar em comum acordo, negociar, para evitar, inclusive, ações judiciais de despejo, que também é um grande prejuízo para o locador, e, querendo ou não, também acaba trazendo prejuízo para o locatário. Então, a gente sempre aconselha que os nossos clientes procura no nosso escritório, tentar negociar, seja o imóvel para alocar, seja alocado para fins residencial ou comercial. É sempre negociar e principalmente tentar reduzir em relação ao imóvel, reduzir o valor do imóvel, o aluguel do imóvel. Estamos conversando com o advogado Gustavo Henrique Moscanda Silva e o tema é ação de despejo em meio à pandemia. Me parece, doutor, que a palavra de ordem é justamente negociação. Agora eu pergunto para o senhor, imagine só o proprietário de um imóvel que sugere para o seu inquilino, que naturalmente teve uma perda de receita, de renda, e não vai conseguir arcar com o aluguel previamente acordado, e eles entram num acordo, negociam, e aí acertam, sei lá, uma redução de 30%, ou então eles acertam que o inquilino vai pagar somente 50% do valor, e aí os 50% restantes serão fragmentados em suaves parcelas nos próximos 12 meses ou até 18 meses. É só um exemplo. Esse acordo, ele precisa ser formalizado em um novo contrato? É preciso que um advogado redija um aditivo para esse contrato? Ou esse tipo de tratativa pode ser formalizada somente por um e-mail ou mesmo uma mensagem de WhatsApp? Como as partes devem se organizar neste sentido, doutor? Então, a nossa legislação prevê 2 tipos de contrato, o contrato verbal e o contrato por escrito. Então, a melhor forma, realmente, querendo ou não, é você procurar um advogado e entrar em comum acordo, colocando nesse contrato a redução ou a suspensão, dependendo do caso. Alguns casos eu já vi até o locador suspender por um período o pagamento, né, do imóvel, mas pelo menos a redução, colocar isso fazer um novo contrato, nem que seja um aditamento nesse contrato, informando, por causa da pandemia, enquanto perdurar a pandemia, a redução do aluguel, né? Aí vai ver a forma que vai reduzir o aluguel ou até a suspensão. A melhor forma é colocar em contratos, reconhecer firma, deixar tudo documentado. Há possibilidade de um contrato verbal? Porém vai ter que provar isso judicialmente que houve um contrato verbal. E aí é mais demorado, e aí requer prova, enfim. Então, o que eu aconselho as pessoas procurar um advogado, redigir esse contrato, assegurando as partes que durante a pandemia há a possibilidade da redução ou até essas partes em comum acordo entrar a suspensão do pagamento do aluguel. Doutor, essa suspensão do pagamento de aluguel, depois vai haver uma negociação para quitar, então, esse momento de pandemia? E depois de quanto tempo, quantas parcelas, isso é possível?
Sim, é possível. Viu? Raramente isso acontece. Na maioria das vezes que a gente está encontrando é você reduzir um pouco o aluguel durante a pandemia. Mas a suspensão eu já vi. Geralmente se coloca essas parcelas, divide as parcelas e complementa nas posteriores ou joga lá por, enfim, vai complementando via a soma total e divide e coloca nas parcelas que voltaram ao normal, paga um pouco a mais, né? Mas o que eu mais aconselho as pessoas a fazer, que eu acho mais vantagem para ambas as partes, que não traz nem prejuízo nem para o locador e nem para o locatário, é a redução. Reduzir um pouco o aluguel, da forma que for possível, pelo menos até durante a pandemia. Essa é a melhor forma de se resolver o problema. Legal, quero agradecer demais a participação do Gustavo Henrique Moscanda Silva, ele é advogado e falou sobre as ações de despejo em meio à pandemia do novo coronavírus. Doutor, muito obrigado por sua participação, por ter aceitado o convite da nossa produção, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigado, bom trabalho para vocês também, que Deus abençoe vocês também. Muito obrigado. O que faremos agora, Priscila? Vamos para um rápido intervalo? A gente aproveita, então, quem está em casa, já faz um cafezinho fresquinho e toma com a gente na volta. Olha só, e na sequência, às 10 horas, Comissão do Direito da Pessoa Humana, Cidadania, com participação de vários deputados, naturalmente, falando sobre questões importantes do seu dia a dia. Daqui a pouquinho, fique na sintonia da Rede Alesp. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.